Hoje vamos falar sobre Josué, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24, encerrando então o livro de Josué. Só a gente recapitulando o que nós falamos anteriormente, é que esses últimos dias a gente tem apresentado, né, a nossa leitura, a gente tem visto na leitura, e a minha exposição é justamente essa. Essas são os últimos momentos, né, de Josué, e ele vai entregar então as heranças, né, as terras do povo de Israel. A partir daqui eles iriam então passar a morar em suas terras, né, e terminar de expulsar os inimigos da terra, né, aqueles que já moravam nela. Eu preciso falar isso nesse nosso último encontro de Josué, porque isso vai ser o começo do livro de Juízes, ou a grande motivação da escrita do livro de Juízes. Foi justamente esse erro de Israel em deixar que os moradores permanecessem na terra, sendo que a ordem foi para que expulsassem todos eles. A ordem foi: não expulsa todo mundo de uma vez para a terra não ficar desolada, mas era necessário expulsar com o passar do tempo, coisa que não aconteceu. Mas hoje a gente não vai focar muito nesse aspecto, mas a gente precisa saber, porque isso vai sendo falado, né, ao longo desses últimos capítulos. Então é bom a gente saber que isso é a pólvorazinha, né, que vai explodir tudo que vai acontecer no livro de Juízes. Mas vamos focar agora no texto. No capítulo 20, a gente viu sobre as cidades de refúgio. Né? Até o capítulo 19, nós vimos as heranças sendo dadas. Do 20, nós vimos que da herança, né, das terras, algumas foram separadas para a cidade de refúgio. E eu também disse que agora, em Josué capítulo 21, nós veríamos as cidades dos levitas. Né? Levita, ele não tinha uma herança. Algumas cidades seriam então tiradas do meio da tribo de Israel e seria concedida a eles para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem ter as suas coisas. Né? Apesar de eles não terem direito à herança, eles tinham direito a ter algum lugar para eles repousarem a cabeça deles, né? Porque não eram 2, 3 levitas, era uma tribo inteira, eram muitas pessoas. Então aqui nesse capítulo 21, a gente vai ver como foi feita toda essa divisão, né, das tribos dos levitas, né, as terras que foram dadas da herança dos filhos de Israel para os levitas. Vamos lá, vamos devagarzinho porque é um pouco complexo, né, a forma que eles organizaram o texto aqui. Mas vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 2, a gente vai ver que em Siló os levitas chegaram diante de Josué e de Eleazar e dos chefes das famílias das tribos e reivindicaram a parte deles. Como eu disse, eles não tinham herança, mas seria concedida parte da herança dos israelitas para eles. Então aqui eles vão reivindicando. Do versículo 3 ao versículo 8, a gente vai ver que os filhos de Israel, eles deram aos levitas da sua herança segundo o mandado do Senhor, né? Ou seja, eles pediram, então foi concedido. Tá? Isso até o versículo 8. Aí depois, a gente precisa dar uns passinhos para trás e lembrar sobre os filhos de Levi, né? Que era Coate, Gerson e Merari. Então esses são os 3 filhos de Levi, o Levi original, né? O patriarca, né? O patriarca não, o filho, né, dos patriarcas que deram o nome das tribos, né? A gente tem que voltar lá no Gênesis, né? Os 12 filhos aí foram escolhidos para serem cabeças das tribos que receberiam seus nomes. E ele teve 3 filhos, né? Eu já falei os nomes. E eles vão gerar os clãs ou famílias relacionados a eles, né? Os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Esses seriam esses 3. Né? Do versículo 9 até o final, a gente vai ver essa organização. Vai ver essa organização. Perdão, até o versículo 42. Do 9 ao 42 a gente vai ver essa organização. Eu fiz um esquema aqui resumindo, mas o texto vai explicando isso. Bom, essas heranças que foram dadas dos filhos de Israel aos descendentes de Levi foram divididas em quatro partes, né? 4 categorias, 4 partes. A primeira, para os descendentes de Arão, né? Especificamente para Arão. Arão era coatita. Então, mas a gente lembra que ele foi um sumo sacerdote, né? Então a sua descendência recebe uma herança também. E a herança que os descendentes de Arão receberam vieram de Judá, Simeão e Benjamim.
O total, 13 cidades. Como eu disse, isso está explicado nesses versículos do 9 até o 42. Eu estou aqui resumindo. Ele vai dar o nome das cidades, uma a uma. Eu estou aqui dando um grande resumão para a gente poder entender. A segunda parte foi para os coatitas, que veio da tribo de Efraim, Dan e meia tribo de Manassés, que eles deram um total de 10 cidades para os coatitas, né? São dois grupos de coatitas, os coatitas descendentes de Arão e os restantes dos coatitas, né? Vamos dizer assim. Depois, para os gersonitas, quem vai dar é meia tribo de Manassés, Issacar, Azer, Naftali, um total de 13 cidades. Depois tem os meraritas, eles vão receber da herança de Zebulon, Ruben e Gade, o total de 12 cidades. Tá? Então aqui a gente vai ver um detalhamento da quantidade das cidades das tribos que cada tribo deu aos levitas. E apresenta então o nome das cidades, ao longo desses capítulos aqui que eu já mencionei. E o texto, né, ele vai dar tantos detalhes que ele vai mostrar também, né, além dessa quantidade geral, ele vai dar a quantidade que cada tribo concedeu. Eu vou ler aqui, é o resumo que eu fiz. Os descendentes de Arão, ou seja, os coatitas, eles receberam de Judá e Simeão 9 cidades, e de Benjamim 4 cidades. Os coatitas, né, o restante dos coatitas, eles recebem de Efraim 4 cidades, Dan 4 cidades, Manassés 2 cidades. Os gersonitas, eles vão receber de Manassés 2 cidades, Issacar 4 cidades, Azer 4 cidades, Naftali 3 cidades. Os meraritas vão receber de Zebulon 4 cidades, de Ruben 4 cidades e de Gade 4 cidades. Que o somatório vai dar as quantidades que eu já falei anteriormente. É só para a gente entender que existia uma organização, né, naquilo que foi feito, não foi feito de qualquer jeito. Eles sortearam, escolheram, tiraram da herança as cidades, porque isso era um mandamento do Senhor, isso aqui é uma obediência a Deus. Isso que eles estão fazendo, de dar uma parte da terra deles, que era direito deles, eles receberam do Senhor, né, direito no sentido que Deus prometeu, né, porque não é por mérito, mas porque Deus havia prometido a eles. Então, eles estão sendo obedientes, porque isso aqui Deus mandou, que eles não podiam esquecer dos levitas, porque os levitas eram um povo dedicado apenas ao serviço sacerdotal. Eles não teriam ofícios, eles não teriam outras atividades. Eles são totalmente dedicados ao sacerdócio, às atividades do templo. Então eles precisariam dessa ajuda, vamos dizer assim, né? Tanto nas ofertas dos dízimos e também agora na terra. Bom, dito isso, a gente vai ler aqui versículo 43 ao 45, que vai dizer o povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, né, e aqui realmente agora a gente concluiu toda e qualquer divisão de herança, de tudo foi falado, tudo já foi lido, daqui para frente não existe mais menções sobre terra. Acabou, agora acabou realmente, que é o que o texto vai mostrar aqui, agora acabou, encerrou, né, esses últimos dias a gente tem só falado até rápido, né, sobre isso, mas aqui esse versículo ele encerra, né, tanto o capítulo 21 quanto toda essa questão aqui. E isso aqui é importante a gente entender, porque daqui para frente a gente vai ver Josué, né, nos últimos capítulos, fazendo discursos importantes, que eu quero gastar um bom tempo a gente falando sobre eles, porque são muito importantes, tanto aqui para eles como para a nossa vida. Mas vamos lá, vamos focar aqui no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 43 até o 45, diz assim: Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui, eu digo, né, quando eu fiz esse estudo desses últimos capítulos, eles me dão um sentimento do Apocalipse, mas não o Apocalipse, as partes mais complicadas de guerra, de besta, não. Mas a 21, lá pro final, né, que a gente vai vendo, não tem mais choro, não tem mais tristeza, acabou. E é justamente esse é o sentimento aqui que a gente tem que, quando ler esse texto, a gente entender e pensar. Né? Vamos pensar primeiro neles, depois a gente pensa na gente, né, sobre esse assunto. Imagina você, ao longo de mais de várias décadas, 40 anos, 80 anos, 400 anos, não sei quantos mil anos se passaram, desde que Abraão recebeu a promessa, desde que Abraão saiu de sua terra, desde que Abraão ele
ouviu a voz do Senhor, acreditou na voz do Senhor, seguiu a voz do Senhor, se levantou de onde ele estava, né? Acreditou que teria um filho e teve um filho. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, vieram as 12 tribos. Eles passaram pelo deserto, eles passaram pelo Egito primeiro, né? Depois passaram pelo deserto, voltaram para o deserto e agora entraram na terra, guerrearam na terra, conquistaram a terra, foi dado herança e agora finalmente tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor falou para eles se cumpriu. E os inimigos não resistiram a eles, e eles tiveram descanso. E eles tiveram repouso. Versículo 44. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. E o 45, que é o mais lindo de todos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Tem noção que tudo que Deus falou até agora, Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, Moisés, Josué, tudo que Deus havia falado até agora, tudo se cumpriu. Acabou. Acabou o sofrimento. Agora era só experimentar do bom repouso que Deus havia concedido a eles. Agora vamos falar sobre a gente? Jesus, ele veio, morreu por nós. Disse aos 12, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu volto. E ele voltou. Andou um tempo com esses discípulos e disse, eu vou ao Pai, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês para mim, para a gente poder ficar numa terra de repouso para sempre. Deus cumpriu tudo o que havia prometido a Israel. E tudo aquilo que Deus prometeu à sua igreja vai se cumprir. Essa é a esperança que nos move. Ou essa deveria ser a esperança que nos move. Não é uma certeza de dias melhores aqui nessa terra. Não é a convicção de que Deus vai abrir portas, que eu vou poder ter carros, casas, um excelente casamento, excelentes portas de emprego, saúde sem fim. Isso é muito bom. E Deus também faz essas coisas. E não tem problema nenhum a gente almejar essas coisas. Mas o repouso e o descanso que Ele nos propõe e que há de se cumprir de forma integral. Como diz o texto, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo aquilo que Cristo nos prometeu vai se cumprir. Ele em breve voltará para nos buscar. E finalmente estaremos com Ele para toda a eternidade. E toda dor, todo choro, todo sofrimento, todo tipo de problema será totalmente extinto. Não existirá mais sofrimento nessa terra. Existirá o repouso. Os inimigos serão vencidos. O inimigo de nossas almas será vencido totalmente. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto. E é por isso que a gente continua. Eu volto a Caleb. Eu estou forte como desde o primeiro dia que Moisés disse que eu possuiria essa terra. Nós precisamos permanecer fortes e constantes na presença do Senhor. Todos os dias de nossas vidas, até que nós entremos no descanso eterno, até que a promessa se cumpra de forma integral e Cristo nos chame pelo nome. E se nós estivermos vivos, seremos transformados. E se nós já tivermos descido ao leito, nós seremos ressuscitados. E nós iremos até os céus para nos encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele nos levará, então, em total segurança para o seu reino. E seremos deles eternamente. E essa é a esperança que nos move. E é essa a convicção que podemos falar como Caleb. Estou tão forte como no primeiro dia. Porque é essa esperança que nos anima todos os dias. Saber que estamos aqui e viver aqui é maravilhoso, é uma bênção. Não é um pensamento negativo e destrutivo de que esse mundo tem que acabar, não. Mas é simplesmente entender que nessa terra, apesar de muitas coisas boas, ela tem muitas mazelas. Nós temos dores, nós temos sofrimentos, nós temos luto aqui, nós nos adoecemos, desanimamos, temos ansiedade, depressões, doenças, câncer,
tudo isso de ruim nos sobrevém nessa terra. Mas a terra que nos está prometida é uma terra que o choro vai passar. A doença não chegará até nós nunca mais. Toda dor, todo pranto, todo luto, todo desespero, todo medo, todo mal de forma integral e de forma eterna nunca mais vai poder se chegar até nós. E é por isso que a gente avança crendo em Cristo e crendo nessa esperança. Caleb seguiu a sua vida servindo e seguindo a Deus até o dia que ele pudesse então entrar na terra prometida dele, na herança que foi proposta a ele. E Cristo diz: eu vou preparar lugar para vocês. Existe um pedacinho de terra lá no céu para todos aqueles que aqui continuam seguindo a Cristo, continuam servindo a Cristo, continuam com a sua fé no Filho de Deus, no Filho bendito de Deus. Porque haverá um momento em que tudo vai se cumprir e que tudo vai encerrar. E é essa a esperança que nós temos que ter. Amém? Vamos seguir a nossa leitura? Josué capítulo 22. Aqui a gente vai ver sobre as 2 tribos e meia. Do versículo 1 ao versículo 9, a gente vai ver Josué despedindo essas tribos. A gente precisa lembrar que essas tribos, elas receberam a sua herança no tempo de Moisés, porque elas encontraram um bom local para elas. Só que elas também fizeram um juramento de que eles iriam, apesar de já ter a terra, eles não iriam descansar na sua terra, até que toda a terra fosse conquistada. Até que, de fato, o que Deus prometeu se cumprisse. E, como isso aconteceu, então chegou a hora de Josué despedi-los em paz e eles finalmente voltarem para suas terras cheios de ouro, cheios de recursos, tudo que eles conquistaram ao longo desse tempo. Eles então, nesse trecho que eu marquei pra gente, eles vão retornar para sua casa, para sua terra, para sua herança, e também adquirir o seu repouso, o seu descanso. Só que a gente vai ter um pequeno problema a partir do versículo 10 até o final desse capítulo. Por quê? Eles estão do lado leste do Jordão. Ou seja, tecnicamente eles não estão juntamente com os outros filhos, não estão na terra, estão um pouco afastados. Então, eles vão levantar um altar. Só que a gente viu, principalmente nesse livro, que Deus iria definir um local específico para ser o local de adoração. E lá deveria ser feito todas as coisas. Então não poderia fazer em qualquer lugar, quando eles entrassem na terra. E quando eles fazem isso, esse altar, isso causa revolta das outras tribos, Eles vão juntar uma grande comitiva para tentar buscar guerra com eles, porque o povo começa a reclamar: poxa, agora que a gente conseguiu a terra, agora que a gente conseguiu a herança, agora que a gente tem um repouso, eles vão arrumar briga com Deus, para Deus ficar irado com a gente e vir praga e vir destruição. Não é a hora, A gente quer tranquilidade. E eles mandam então a comitiva para guerrear com eles e tal. Só que chegando lá, eles explicam: não, gente, se a gente estiver fazendo errado, que Deus puna a gente, não tem problema nenhum. Só que assim, a gente está fazendo esse altar para justamente no futuro, nossos filhos, os que estão do lado de cá e estão do lado de vocês, não ter um tipo de problema no sentido de esquecer que a gente existe aqui. Chegar a um ponto de ficar tão esquecido do lado de cá, do leste do Jordão, que isso aí não é povo de Deus, não. Isso é outra coisa. O que isso tem a ver com o Senhor? Não tem nada. Não conhece gente, não. Era justamente para que fosse uma lembrança. Para quando os filhos olhassem assim, a gente está do lado de cá, mas nós pertencemos aos filhos de Deus, aos filhos de Israel. E com isso, vai aplacar a ira do povo, o povo vai ficar de boa, tranquilo, e vão voltar para a cidade. E vão ficar tranquilos, porque não houve nenhum tipo de rebelião contra Deus. Que era uma preocupação, Vamos pensar, depois de tudo isso que eles passaram, vir alguém e pecar contra Deus de uma forma tão absurda, isso realmente não ficaria muito bom, Enfim, com isso a gente encerra as histórias, basicamente a gente encerra toda a narrativa. E agora, no capítulo 23 e capítulo 24, a gente vai ver Josué chamando o povo, os anciãos, todo mundo, faz aquele momento de aquela reunião ali, reunião solene, essa é a palavra, aquela reunião solene,
Ele chama o povo todo para fazer discurso, né? Que já está bem velho, né? Já é... Ó, versículo 1. Josué capítulo 23, versículo 1. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel o repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora era bem idoso, né? Ou seja, aqui já havia se passado alguns anos, vários anos, desde que eles estavam tranquilos na terra, vivendo com tranquilidade, em paz, harmonia, sem guerra, sem problema. Então Josué estava idoso, falou assim, gente, daqui a pouco eu vou morrer. Sei que vou morrer, tô velhinho. Então preciso dar uma instrução. Isso é muito semelhante a próprio Moisés. Na verdade, se a gente for, não vou fazer esse exercício agora, porque senão vai fugir muito aqui do assunto, mas a gente vai ver, né, que alguns pontos da jornada de Josué são muito semelhantes à própria jornada de Moisés. Né? Muitos sinais e prodígios e algumas ações e reações a gente viu muito semelhantes, né, de Moisés para Josué. A gente viu Deus abrindo o mar vermelho de um lado, Deus abrindo o rio Jordão do outro, né, para Josué. E por aí vai. Né? Ele levantava o seu cajado e o povo ganhava. Josué levantava a sua lança e o povo ganhava. Então a gente vai ver muitos pontos semelhantes. E esse aqui é mais um. Né? Moisés ele faz o Deuteronômio inteiro para trazer um discurso completo, repetir toda a lei, né? E acrescentar algumas novas para instruir o povo que iria entrar na terra. Agora, a instrução de Josué, que ele vai fazer a mesma coisa, nesses 2 capítulos, vai levantar o povo, juntar o povo, para instruir o povo que iria permanecer na terra. Porque Deus falou lá atrás que se eles fossem obedientes, eles habitariam por muito tempo na terra. Porém, se eles desobedecessem, eles seriam retirados da terra. Então a terra prometida, ela tinha uma exigência de permanecer fiel, né? Tinha que permanecer fiel dentro da terra, para Deus não tirar. Eu já falei, eu não quero muito nesse assunto, porque sinceramente eu quero terminar, Josué, com esse bom sentimento de que Deus ele fez todas as coisas e que deu tudo certo. Né? Mas a gente vai ver que, infelizmente, em Juízes, aqueles povos que eles deixaram ali e não expulsaram, vão trazer problemas seríssimos para Israel. Mas eu não quero entrar nisso, quero terminar de uma forma muito positiva esse livro, porque assim que quando eu li, eu tive esse sentimento. Eu quero que quem estiver acompanhando tenha esse mesmo sentimento que eu tive, né, dessa viva esperança de um Deus que cumpre todas as suas promessas, né, que como se fosse o próprio céu, né, essa entrada na terra, o descanso é como se fosse a nossa própria morada eterna, né, que vamos habitar com Cristo eternamente. Então eu quero terminar dessa forma. Então, em Josué capítulo 23, Josué vai fazer o primeiro discurso, que é uma exortação à observância da lei. Do versículo 2 ao versículo 13, do versículo 3 ao versículo 16, a gente vai ver esse discurso. Né? Eu não vou ler esse primeiro discurso, eu quero ler o segundo. Quero ler mais o segundo, algumas partes do segundo que são importantes. Né? E até eu vou falar sobre um assunto que geralmente eu escuto muito, mas está fora do contexto aqui desse livro aqui. Mas vamos lá. Do versículo 2 até o versículo 5, né, que está dentro desse discurso, Josué ele vai lembrar tudo que já aconteceu. Né? A gente já conversou isso quando eu falei no capítulo 21, né, que Deus cumpriu todas as promessas. Justamente aqui ele está lembrando toda a história, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, ele lembra do Egito, ele vai lembrando de tudo. Né? Tanto o primeiro discurso como o segundo discurso, a grande temática preciso lembrar vocês de tudo que aconteceu até aqui. Né? Justamente isso. Ele vai lembrar o que aconteceu. Do versículo 6 ao versículo 10, ele vai falar sobre 2 coisas. Ele vai falar sobre cuidado com a idolatria e exortação à santidade. São 2 assuntos que ele vai trabalhar do versículo 6 até o versículo 10. Lembrando que a idolatria, né, e o pecado, né, de forma geral, ele seria o motivo do povo sair da terra. O grande motivo para o povo sair da terra seria isso. Se eles pecassem, esquecessem do Senhor. Do versículo 11 ao versículo 13, a gente vai ver as consequências da desobediência, que é o que eu estou falando aqui. Né? Ou seja, Deus já fez tudo isso por vocês, né? Como se a gente fosse resumir o discurso dele. Né? Deus fez tudo isso aqui por vocês, para vocês permanecerem assim. Mas se mesmo assim vocês não ficarem em santidade, sem buscar outros deuses, o mal vai sobrevir sobre vocês. Do versículo 14 ao versículo 16,
É interessante, né, que ele usa a parte do que a gente falou no capítulo 21, só que agora de uma forma um pouquinho complicada. Porque ele vai dizer que se Deus ele foi fiel em cumprir todas as boas coisas, né, e a gente viu que ele cumpriu, a gente leu isso hoje, então as más coisas também se cumprirão. Por isso, cuidado. Né? Ou seja, a gente não pode achar que Deus ele só é um deusinho de bênção, um deusinho de vitória. É um Deus de bênção, um Deus de vitória, um Deus que guarda, protege, faz todas essas coisas. Mas também é um Deus que pune aquele que erra, aquele que peca contra ele. Ele vai sim castigar. Né? Como a gente já falou, um castigo para que a pessoa desperte. Não despertando, aí não tem muito o que ser feito. Então esse é o primeiro discurso de Josué para alertar o povo, né, para que eles possam ficar ligados, né, que estão na terra, mas tem que permanecer em santidade. Não dá para viver, né, de qualquer forma. Isso não faz referência à nossa Canaã celestial pelo simples motivo de que nós seremos transformados. Então, aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, a gente não vai ter mais chance de morrer nem de pecar no céu, porque nossa natureza vai ser transformada. A deles aqui, infelizmente, não, porque essa aqui não é salvação eterna. A gente usa como uma referência, né? As histórias são similares, mas a grande diferença é essa. Né? Aqui não foram transformados a natureza. A gente falou lá no Gênesis, que a nossa natureza é pecaminosa. Isso não vai modificar jamais, até que o Filho se manifeste. E aí sim, nós seremos transformados, mas não tem um esforço próprio que eu possa tentar fazer de algum jeito. Não adianta orar muito, não adianta ler muito a Bíblia, não adianta frequentar um templo muitas vezes por semana, que isso não vai mudar a minha natureza. Né? São coisas excelentes, devemos fazer todas essas, mas isso não transforma a minha natureza pecaminosa. O que a gente precisa entender é: eu sou pecador, isso não vai mudar, mas a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas vai nos auxiliar a que a gente permaneça firme. Precisamos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que habita hoje, não nesse caso, mas hoje habita em nós. Então essa tem que ser a nossa busca. Aqui na Terra a gente ainda precisa buscar a santificação. Na nossa Canaã celestial, na nossa nova Jerusalém, isso não vai ter necessidade mais, porque a nossa natureza vai ser totalmente transformada. Eu não imagino como deva ser essa experiência, mas deve ser uma coisa extraordinária. Não ter dor, não ter mais desejos pecaminosos, não ser ruim como a gente é, não ser egoísta como a gente é. Isso, a totalidade disso, só vamos ter na glória quando a gente for transformados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para o segundo discurso de Josué, então. Josué, capítulo 24. Aqui é um discurso de despedida. Né? Ele está despedindo. São momentos diferentes, porque no início do versículo 1 do capítulo 24, começa com o versículo depois, Josué reuniu todas as tribos. Ou seja, passou um tempo entre um e o outro discurso. Né? Óbvio, já era velho nas duas, mas ele faz um discurso um tempo, passa um tempo, ele faz um segundo discurso. Só que esse aqui já é aquele discurso já, como se fosse o último, né? O despedido. Agora vamos descansar de vez, né? Porque a gente precisa repousar na terra. Então, nesse discurso, ele vai novamente reunir, né, as tribos, os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais lá em Siquém. E do versículo 2 ao versículo 13, a gente vai ver então o segundo discurso de Josué. Do 2 ao 7, a gente vai ver ele relembrando a história de Israel, desde Terá, ou seja, antes de Abraão, até o deserto. Do 8 ao 10, ele vai relembrar parte do tempo que eles tiveram no deserto. Do 11 ao 13, ele vai então relembrar a conquista da terra. E dessa forma ele conclui todo o tempo, né, que eles estiveram peregrinos até conquistar a terra. Aí por que ele relembra nesse segundo discurso aqui? O primeiro a gente viu que ele queria exortar sobre santidade e continuar a presença de Deus. Aqui também tem essa mesma visão. Só que aqui a gente vai ver uma declaração que eu acho muito importante e que infelizmente a gente às vezes usa como uma espécie de um mantra. Só que não é isso. Né? O texto é uma declaração forte, uma decisão. Vamos ler juntos. A partir do versículo 14. Só voltar à história. Depois dele relembrar tudo o que aconteceu,
novamente para eles, nesse segundo discurso, ele vem com essa palavra aqui, né? Ele lembrou de toda a trajetória de Israel. Falou assim, agora que vocês lembraram de tudo, se alguém esqueceu, não estava, né? Agora eu vou relembrar vocês. Então ele vai relembrar, do 1 ao 13. No 14 ele diz, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate e no Egito, e sirvam o Senhor. Isso já é um pouco preocupante de falar que é para jogar fora os deuses. Me dá uma ideia de que tinha alguma coisa guardada aqui ainda. Mas o texto não deixa claro isso. Mas eu lendo, me dá uma sensação de que eles ainda estavam guardando algumas coisas, apesar de estarem na terra prometida com que Deus deu para eles. Versículo 15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje o que vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e dos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Essa é uma palavra, é uma frase muito usada, mas não faz sentido nenhum das vezes que eu escuto. Aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não é uma promessa, isso é uma declaração. Ele está falando, olha só, Deus fez tudo isso nas nossas vidas, até agora, na história da nossa família até agora. Deus salvou, né, chamou lá Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso, toda aquela história. Deus nos livrou da mão dos nossos inimigos em diversos momentos, nos abençoou, nos guardou, deu maná, fez de tudo. E agora que está na terra, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Se vocês vão continuar servindo os deuses de antes, ou se vão servir o Deus de Israel. Só que eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós decidimos dessa forma. Nós vamos nos posicionar diante de vocês, para que vocês entendam e percebam que a nossa posição, a nossa postura é, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, a gente vai fazer isso. Vocês eu não sei. Eu estou falando para vocês fazerem o que é certo, mas eu não posso obrigar vocês a fazerem nada. Mas eu e a minha casa, quem eu tenho domínio, os meus filhos, a minha esposa, que eu posso controlar, esses vão servir o Senhor. Esses vão estar na presença de Deus. Na minha casa eu não vou deixar entrar essa idolatria. Na minha casa eu não vou deixar isso acontecer. Então esse texto não é uma promessa, não é uma coisa futura, é uma escolha pessoal. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós não vamos nos desviar para outros deuses, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos trouxe até aqui, e nós não vamos virar as costas para o nosso Deus. Essa é uma declaração forte, uma declaração de posicionamento. É a gente no meio da nossa geração dizer, eu vou servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, nós estaremos firmes na presença de Deus. Isso aqui é uma escolha, é uma decisão que nós precisamos ter diante de onde a gente estiver. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor, porque foi dessa forma que Josué se posicionou. Versículo 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué se posiciona, lembra eles tudo que Deus fez e fala, por esse motivo eu e a minha casa vamos servir. E agora eles se lembram também do que Deus fez, declaram o que Deus fez e falam, nós também serviremos ao Senhor nosso Deus. Então, isso não é uma frase de uma promessa, de uma possibilidade, de um pensamento positivo para eu ter força que meus filhos serão salvos, meu marido será salvo, minha esposa será salva, minha tia, meu tio, enfim, quem mora comigo será salvo. Na verdade, isso aqui é uma declaração de quem se posiciona diante de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade que não quer saber do Senhor. Então, a nossa posição, enquanto aqui nessa terra, até que nós entremos na nossa Canaã celestial, né, na nossa terra prometida, que é os céus, nosso posicionamento tem que ser esse. Eu vou servir ao Senhor, porque Ele me tirou do pecado, Ele morreu por mim numa cruz do Calvário para me salvar, Ele me libertou dos meus vícios, Ele me libertou de várias situações, Ele me guardou por essa vida, diversos momentos. Nós deveremos ter morrido por culpa nossa, muitas das vezes, mas Deus tem guardado as nossas vidas. Por isso, nós precisamos declarar isso. Eu e minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós decidimos, eu decido servir ao Senhor. Esse tem que ser nosso posicionamento. Então,
O texto vai mostrar continuação, né, desse diálogo, né? Ele vai insistindo a eles mais um pouquinho, né, sobre isso, tem certeza que vocês vão seguir mesmo e tal. E fez então uma aliança com o povo e o despediu, né, versículo 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E encerrando a nossa leitura de hoje, versículo 29 e versículo 33, não vou ler, mas você já fez a sua leitura. Mas o que eu quero dizer aqui, o que diz nesses trechos, vai apresentar a morte de Josué e a morte de Eleazar. Né? Primeiro Josué morre, depois Eleazar morre. E versículo 31, vou falar sobre só 2 assuntos rápidos aqui. Versículo 31. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então Josué e os anciãos do tempo dele ainda continuaram servindo mesmo depois da morte de Josué, mas infelizmente temos o livro de Juízes que vai começar nesse ponto aqui e vai mostrar isso aqui saindo da rota, né, que deveria. E um detalhe, só um detalhe bem pequeno, mas eu achei interessante a gente destacar. Na leitura você já viu, né? O versículo 32 vai dizer então que José, né, os ossos de José, a gente vai lembrar lá no final de Gênesis que ele morre e pede que seus ossos sejam levados. Eles estão no Egito, os ossos são levados e eles guardam esses ossos até esse momento aqui. O texto vai dizer que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. Então, até os ossos de José, eles foram enterrados no local exato da sua herança. E interessante que José profetizou, falou para o povo, né, para os seus filhos, para os seus irmãos, no caso, e os seus filhos também, né, mas para as tribos, né, de Israel, que Deus iria visitar eles. E quando Deus visitasse, eles precisariam tirar os ossos dele, né, o corpo, né, o que tivesse ali dele, do Egito, porque ele queria ser enterrado na terra prometida. E se cumpriu, mais uma coisa, e José então foi enterrado na sua terra, na sua herança. Espero que você tenha gostado, né, da nossa jornada até Josué, principalmente agora em Josué, né, que a gente viu bastante conclusões. Hoje a gente completa 17% da leitura bíblica, né, a gente está se encaminhando a 1/4 da Bíblia já, né, e peço a Deus, né, que Ele continue te dando graças, dando força, tanto para vocês quanto para mim, de continuar essas gravações, porque elas são bem cansativas, mas eu faço com muito carinho, com muito prazer no meu coração, porque eu entendo que para isso eu fui chamado, para isso Deus me vocacionou, né, para a área de ensino bíblico, isso que eu gosto de fazer. Tem muito que aprender ainda, a jornada ainda é longa, né, mas espero que até aqui a nossa jornada tenha sido satisfatória, com aprendizado, né, que tenha te incentivado a ler mais a Bíblia, né, a pesquisar mais coisa, né, porque aqui eu não consigo falar todos os detalhes. E são de propósito mesmo, quero que você leia, né, não é só escutar o meu áudio, mas leia também os capítulos, né, correspondentes. E que Deus te fortaleça todos os dias, né, como Caleb, como Josué, dia até o fim. Que você lembre, né, vou parafrasear um pouquinho Josué, que você lembre toda a sua jornada, né, começando quando Cristo morreu por você, lá na cruz do Calvário, e que você entenda que de lá para cá, tudo que Deus fez foi para te salvar, foi para que você habitasse numa terra muito boa com Ele. E que isso não saia do teu coração, que você não perca essa viva esperança. E vocês observam aqui no nosso estudo que eu não foco nem observo coisas materiais, muito embora às vezes a gente fale assim sobre isso, mas é que eu quero realmente trazer um entendimento espiritual dessas coisas, porque eu tenho a convicção de que se eu conheço a Deus de forma integral, essas coisas materiais são acrescentadas com o tempo, né? Nós vamos recebendo essas pequenas bênçãos, eu considero pequenas bênçãos, porque a eternidade é uma bênção imensurável, não dá como eu chegar no mesmo nível que ela. Então, qualquer bênção que a gente receba, maior que seja aqui nessa terra, nenhuma vai se comparar à eternidade. Por isso a gente foca muito no entendimento espiritual disso aqui, enquanto se realmente o texto está nos mostrando, né, o caminho,
para encontrarmos a Cristo, porque tudo isso aqui não é exercício acadêmico para todo mundo sair aqui com cabeçudo de Bíblia, sabendo de tudo, não é essa a intenção. Eu nem quero, nem sou esse tipo de gente, né? Eu nem sou tão inteligente assim, eu sei, tenho tanto conhecimento assim, mas a ideia é que a gente realmente, com isso que a gente tem conversado aqui, vocês alcancem a Cristo todos os dias, seja uma ferramenta evangelística, né? Eu sei que é cansativa essa ferramenta, né? Porque todo dia, mas eu sei que alguns vídeos eles vão vazar para um, para outro, e Deus vai abençoando, Deus vai falando no coração de cada um. Que Deus abençoe vocês. E vamos firmes para o livro de Juízes, né, que vai ser a continuação. E agora, infelizmente, a gente vai ter alguns problemas na Terra Prometida. Mas no livro de Juízes. Aqui vamos só encerrar lembrando que deu tudo certo, que Deus deu a terra, Deus deu a herança para eles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.